Olá, meu nome é Valker Cleiton Paz Gandra, sou orientado pela professora Daniele Aquiles Dutra da Rosa e o meu trabalho é intitulado O Estudo Comparado sobre o Conceito de Biblioteca Pública no Brasil e Colômbia. A presente pesquisa ela busca analisar o conceito de biblioteca pública desenvolvido no século XXI, com o objetivo de compreender a sua função na sociedade, por meio de um estudo comparado entre o Brasil e a Colômbia. A biblioteca pública é o lugar de acesso à informação confiável, cultural e incentiva a leitura para a sociedade, como pontua o Manifesto da IFLA Unesco 2022. A biblioteca pública é o centro local de informação, gerenciando todos os tipos de conhecimento e informação prontamente para os seus usuários. É um componente essencial para o conhecimento das sociedades, continuamente adaptando seus novos meios de comunicação para preencher essas demandas mundiais, advinda do acesso e permitir o uso da informação para todas as pessoas, providenciando acesso ao espaço público para a produção do conhecimento, compartilhamento e intercâmbio da informação e cultura, e promoção do compromisso cívico. Com base nessa definição, podemos destacar a importância desse tipo de instituição para a sociedade, isto é, esse equipamento cultural que serve para o desenvolvimento humano, cultural e social, que possibilita a inclusão de diversos grupos sociais, como evidenciado pelos termos todas as pessoas, para designar a diversidade social. Conforme aborda Medeiros, 2010, as bibliotecas públicas, abre aspas, são instituições que se aproximam cada vez mais da condição de espaços plurais, oferecendo serviços que atendem à diversidade social e cultural dos seus países. Fecha aspas. Nesse sentido, é por esse caminho que o estudo propõe compreender a representação social do conceito de biblioteca pública e como essa representação ela pode ter impacto nessa função social da biblioteca, na formação do cidadão. Com vistas nisso, a investigação, de certo modo, ela também perpassará por, por temas como a identidade e memória. O objetivo, a pesquisa prevê a ampliação da compreensão do conceito de biblioteca pública e o estudo comparado contribuindo para o desenvolvimento de um novo corpus teórico. Também identificar o conceito de biblioteca pública utilizado e registrado na literatura acadêmica nos últimos 5 anos no Brasil e apresentar um estudo comparado entre o Brasil e a Colômbia e registrar suas impressões da pesquisa destacando as semelhanças e as diferenças. A metodologia foi o levantamento bibliográfico, que foi realizado nas bases da BRAPS e do BENACIB, como também no repositório da FEBAB. Foram escolhidas porque reúnem artigos que versam sobre o desenvolvimento teórico e investigativo, que podem subsidiar a construção de um arcabouço teórico para a discussão do conceito de biblioteca pública, a partir dos seguintes termos: biblioteca pública, public library e biblioteca pública. O universo delimitado foram artigos de periódicos científicos do Brasil e da Colômbia, uma vez que se trata de um estudo comparado sobre essas duas realidades. A intervenção ocorreu por meio da área de estudo, como a biblioteconomia, ciência da informação e a bibliotecologia. E também cabe destacar que a biblioteconomia comparada é um tópico específico de estudo, de ensino e pesquisa, que ainda é considerado recente. Segundo Figueiredo, 1963, a primeira vez que a expressão biblioteconomia comparada foi empregada data apenas de 1954, quando Denny relatou, em 2 artigos, a sua experiência com um grupo de estudo em biblioteconomia da Universidade de Chicago. Mas demonstra-se o crescimento do interesse para o estudo comparados, principalmente no que tange à metodologia, que traduz essencialmente como uma análise comparativa da base, utilizando o processo crítico, e a interpretação desses textos e conceitos a respeito das semelhanças e as diferenças que está sendo comparado. Neste caso é o conceito de biblioteca pública. O recorte temporal foi definido utilizando os 5 anos, que é de 2017 a 2022, e o recorte geográfico tratado desses 2 países da América Latina, a Colômbia e o Brasil. Foram recuperados um total de 71 artigos na BRAPS
que foram delimitadas a partir dos critérios de intervenção, que resultou na seleção de 5 artigos. Já o levantamento realizado no Benancib teve um artigo recuperado e selecionado, e no repositório dos anais do CBBD foi recuperado apenas um artigo. Contudo, este foi utilizado para a introdução do tema de pesquisa. Os resultados alcançados a partir do levantamento bibliográfico observou e recuperou os conceitos de biblioteca pública discutidos pelos pesquisadores brasileiros e colombianos, e assim possibilitou realizar comparações a fim de refletir sobre esses sentidos, as observações das relações entre os conceitos trabalhados e a teoria da representação social. A discussão sobre bibliotecas públicas ela vem avançando desde a década de 70 e 80, como apresentam os pesquisadores Silva e Elias Júnior em seu artigo em 2020, que a biblioteca pública ela tem demonstrado a função educativa, que também é demarcado pelo Manifesto da IFLA-Unesco. Nessas épocas, a biblioteca pública ela tinha essa função educacional, de fomentar a educação. E nesse mesmo direcionamento, autores como Ciancone e Almeida 2021, eles pontuam que as bibliotecas elas podem ser grandes facilitadoras para as atividades cotidianas de seus usuários e também proporcionar oportunidade de desenvolvimento de soluções criativas e inovadoras para suas cidades através do espaço de inovação e aprendizagem. Contudo, para outros autores, a biblioteca pública ela deve ser vista como um equipamento para desenvolvimento cultural. Lins 2021, ele fala que as bibliotecas públicas são equipamentos socioculturais de significativa contribuição para a constituição de uma cultura civilizatória em qualquer país. E para cumprimento desse papel, há necessidade de constante diálogo entre os representantes do poder público e a biblioteca. E esse equipamento cultural agindo como a interlocução desses conteúdos informacionais e a pluralidade da sociedade civil. Nessa perspectiva sociocultural, Lessa e Gomes, 2017, eles ressaltam que torna-se necessário pensar na biblioteca como este lugar que acomoda diferentes práticas socioculturais. Em consonância com esses conceitos apresentados por Lins da biblioteca pública, sendo esta um equipamento sociocultural para o desenvolvimento de diálogos na sociedade, apresentando categorias como as tomadas de decisões democraticamente, ou seja, através de diálogos, que favorecem a participação desses cidadãos e cidadãs. Souza também, em 2020, aponta que o foco da biblioteca deixa de ser a formação de uma coleção para privilegiar a criação de um ambiente adequado para o debate público, onde o conhecimento é compartilhado por todos, produzido e questionado a partir dessa multiplicidade de pontos de vista. Através de um diálogo, a biblioteca também ela estabelece como lugar de deliberação, permitindo que a comunidade ela defina as suas prioridades e a forma de engajamento. Evidencia assim que a biblioteca é um lugar de desenvolvimento para ideias, de forma coletiva, a partir das discussões, das tomadas de decisões, de maneira democrática, a fim de buscar essas soluções para esses problemas que afetam a comunidade no dia a dia. Almeida e Targino, 2018, eles pontuam que o objetivo da biblioteca pública é o acesso democrático à informação, que a democratização da informação ela deve ser exercida continuamente, ininterruptamente, em qualquer biblioteca ou centro de documentação que seja pública, e assuma uma maior dimensão como um instrumento de estímulo à construção da cidadania, e que nesta esfera deve estar à disposição dos cidadãos, qualquer que seja a escolaridade, informações que lhe propiciem a luta, a busca dos seus direitos, a compreensão dos seus deveres, para a contribuição efetiva do progresso da comunidade. Perfaz assim que o conceito de biblioteca pública no Brasil ela possui características diferentes, apresentado por diversos autores, como aspectos socioculturais, educacionais, democráticos, inovação e geração de conhecimento. Entretanto, autores como Gomes, 1978, Bittencourt, 2007, que não enquadram o recorte temporal, mas são os precursores da disciplina acerca da biblioteca pública na Colômbia, desenvolveram o conceito sobre biblioteca pública que possuem aspectos em comum com tratados pelos conceitos brasileiros. E percebeu que a adição de mais um, a biblioteca pública, como um lugar de preservação da memória na sociedade colombiana,
como descrito por Duque Cardona, 2020, que as bibliotecas cumprem um papel da preservação e da memória, em uma sistematização da informação e a criação de um novo capital cultural, em termos de biblioteca pública. As bibliotecas, elas são lugares que preservam os registros de informação, a memória social, com o objetivo de evitar o esquecimento dos fatos mais relevantes para a sociedade. Pontua Halvax, que as lembranças são recordadas quando vários indivíduos contribuem com seus relatos, a partir da sua percepção dos grupos. Desta forma, pontua como os grupos sociais são importantes para a construção de uma memória individual, partindo dos outros membros do grupo. A partir desses resultados observados no levantamento, os diferentes conceitos recuperados apresentaram variados sentidos, tanto na sociedade brasileira quanto na sociedade colombiana, no âmbito da biblioteca pública. Assim, nós podemos refletir os sentidos que esses conceitos apresentam em relação à teoria da representação social, desenvolvida por Sérgio Moscovitch, que em sua teoria o autor discorre como as representações sociais são, abre aspas, um conjunto de proposições, realizações e avaliações que dizem respeito a determinados pontos, entidades, aqui e ali em sociedade. Que elas são um conjunto de conhecimentos, opiniões e imagens que nos permite evocar um dado acontecimento, uma pessoa, um objeto, uma situação. Estas representações, elas são resultantes da interação social, pelo qual são comuns a um determinado grupo de indivíduos. Portanto, diferentes conceitos são conjuntos de conhecimento da instituição biblioteca pública. Esse conceito construído a partir de diferentes grupos. Essas proposições, reações ou avaliações estão organizadas de maneira diversa, segundo as classes, culturas ou grupos de universo significados. Assim, esses conceitos apresentam diversas proposições, pois derivam de diferentes grupos, como aponta Moscovitch, em 1978, acerca da representação social da biblioteca pública, compondo o conceito de biblioteca pública em diferentes âmbitos da sociedade. Então, a partir dos conceitos apresentados, busco destacar que ressaltam pontos como educação, acesso à informação, cidadania, desenvolvimento sociocultural, inovação. E nos conceitos colombianos, o que demarca é a preservação da memória na sociedade como responsabilidade da biblioteca pública. A conclusão é que a pesquisa possibilitou, a partir desse levantamento bibliográfico, identificar que os conceitos possuem aspectos em comum com o manifesto da IFLA-Unesco sobre bibliotecas públicas, e que esses aspectos estão sendo desenvolvidos ao decorrer dos anos e empregados nas bibliotecas públicas para o serviço nas sociedades. Também evidenciou que as pesquisas acerca da biblioteca pública, ela, em relação à representação social, ainda são incipientes, como demonstrou a pesquisa, demonstrando uma maior importância em publicações que utilizam a teoria da representação social e o conceito de biblioteca pública, resultando uma pesquisa de observação. A partir das representações sociais, os conceitos justificam por suas divergências, pois, de acordo com Moscovitch, as divergências ocorrem pois os indivíduos compartilham a mesma sociedade. Entretanto, fazem parte de grupos diferentes, classes e lugares diferentes dentro de uma mesma sociedade. As referências. E muito obrigado.